Boa tarde a todos. Obrigado aí, Antônio Cláudio. Ele falou de tantas pessoas que foram responsáveis por esse começo do Atuaves, e eu faço uma homenagem a ele, porque ele sempre esteve na frente desse evento, inclusive esse ano, que foi um ano difícil, né, com a história da pandemia, se vai voltar, se não vai voltar. Eu acho que todo mundo foi prejudicado, né, nosso corpo técnico, no modo geral, essa ausência de eventos técnicos, né? Normalmente a coisa era muito saudável em todas as regiões, e infelizmente, bola para frente, vamos esperar 2022 aí. Bom, eu vou iniciar chamando o primeiro palestrante do dia, aliás, da tarde, né? Palestrante da tarde é Bruno Guimarães Amorim. O Bruno é coordenador de produtos MKSAB. A formação de Bruno é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Lavras, e o mestrado em produção de não ruminante. O tema da apresentação dele é um assunto muito recente, muito moderno, que eu acho que vai despertar os nossos interesses, que é uma coisa que eu sempre falo, que cada dia toda a ciência tem buscado alternativa no sentido de melhorar o desempenho, acompanhar toda a parte genética que está se desenvolvendo, não só nas aves, suínos, e a nutrição, se criando cada vez mais produtos para colaborar à viabilidade econômica, porque tudo que se faz nesse sentido é visando a viabilidade econômica, tanto para a atividade como para a população como um todo, né? A gente está todo mundo acompanhando aí esses preços estratosféricos dos grãos, né? Que tem dificultado toda a atividade de um modo geral. Então, o assunto é efeito de saúde hepática no desenvolvimento e desempenho das aves. Com a palavra, o doutor Bruno Guimarães. Obrigado, Tarcísio. Vou colocar a apresentação aqui, né? Só um minuto. Boa tarde, pessoal. Como o Tarcísio me apresentou, meu nome é Bruno Amorim, sou zootecnista, sou coordenador de produtos na MKSAB, e vamos conversar um pouco aqui sobre um tema que realmente é atual devido aos seus desafios, mas, na verdade, já se estuda há muito tempo, que é a saúde hepática como um todo. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, claro, né, mas com mais ênfase à comissão organizadora da Atuave, pelo convite, a Multicamp. Ok, só continuar, né, Cláudio? É bom que também estou um pouco nervoso, né, Cláudio, como você comentou, então nessa falha a gente ganha tempo aí, respira e continua. Agradecer também a Multicamp pelo convite, no nome do Dr. Tarcísio, por poder estar aqui conversando com vocês hoje sobre isso. E a MKSAB também, por ter disponibilizado, né, a gente, nessa reta final do ano, a gente vem de uma época de muito desafio, não só na avicultura, mas com o mundo inteiro, por causa da pandemia. Então, agora que a gente está voltando, então é muito bom estar aqui, mas realmente não está fácil para todo mundo. Então, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que estava cheio de coisas para fazer, mas guardou um tempo para estar aqui por esse tema tão atual, que é a atualização da avicultura. O passador, o Cláudio, ficou com você?
Então, começando aqui com uma... na verdade, eu não vou falar muito sobre isso, porque todo mundo que está aqui trabalha com avicultura, então sabe como que está, na verdade, muito desafiador, mas eu quero destacar um pouco sobre essa questão do destaque que o Brasil tem no mundo. O Brasil já tem muito tempo que o Brasil vem se destacando na agricultura como um todo, na produção de grãos, na produção de proteína animal, e a avicultura ela vem se destacando porque hoje o Brasil é o terceiro maior produtor, nas últimas décadas aí brigou pela segunda posição com a China, mas a gente sabe que países em tamanhos continentais, como é o Brasil, China e Estados Unidos, há uma grande demanda por produção de alimentos para o seu próprio país. Então, essa briga com a China, lógico que para a gente aumentar a produção isso é muito importante, mas eu queria destacar a questão da exportação. Não é de hoje, já vem de longa data que o Brasil é o maior exportador, isso não é à toa, e isso mostra realmente a capacidade que o Brasil tem, não só em produzir, mas como produzir com qualidade. Oi. Não sei se melhorou ou não, Cláudio. Tá falando um pouco. Bom, vamos lá, dá tempo, a gente vai conversando aí, vai dar certo. Então, quando a gente pensa na questão da exportação, o Brasil como o maior exportador, acho que agora foi. Vamos ver. Então, o Brasil, como maior exportador, isso mostra que, além da capacidade de produção, ele também produz com qualidade, porque o mercado é cada vez mais exigente. O mercado não procura só carne, ele quer uma carne de boa qualidade e barata. Então, o Brasil consegue aliar isso tudo e conseguir produzir atendendo o seu cliente. Isso se deve a vários fatores. Essa alta capacidade de produção do Brasil se deve a vários fatores, mas eu gostaria de destacar a questão da tecnologia. Tecnologia num conceito bem amplo. Tecnologia, se a gente for pensar, a gente pode pensar em equipamentos, instalação, mas aqui, na minha opinião, eu queria destacar, até mesmo por causa do evento, que é a atualização técnica, né, o conhecimento que as pessoas, a mão de obra na avicultura brasileira tem. Não é por acaso que cada vez mais saem brasileiros para o exterior, assumindo cargos aí a nível global. E isso faz com que a gente tenha capacidade de enfrentar vários desafios. Isso em todo o segmento da avicultura. Mas não é só isso. O Brasil, como eu falei, ele tem uma grande capacidade de produção de grãos, e isso propicia também na questão de insumos, né, principalmente milho e soja, que é o arroz com feijão, não só da avicultura, né, na produção animal, da produção de proteína animal. Então, a gente conseguia aliar esses dois fatores, tem muito mais fatores, mas pensando nesses dois fatores, o resultado é esse: alta produção com alta qualidade e alta competitividade. Porém, a avicultura brasileira não vive só de coisas boas. Os desafios eles são enfrentados diariamente, e hoje, destacando, né, já foi falado aqui, inclusive, pelo Cláudio, sobre um dos grandes desafios que, além da pandemia, é o alto preço dos grãos. Aqui não está com foco, né, mas aqui é o milho e a soja, mostrando um gráfico aqui apenas de 2020, como que o preço do milho e da soja aumentou, e chegando até dobrar de preço. E o Cláudio também usou uma palavra que é preços estratosféricos, e é exatamente essa palavra. Então, todo ano a gente vê uma alta de preço de milho, uma alta de preço de soja, mas a gente vê também uma baixa do preço desses grãos. Agora, apesar de ter ainda uma flutuação, ninguém imagina que o preço vai voltar aos patamares que a gente vê aí há 4, 5 anos. Né? Além disso,
Tem outros desafios também. Vai ter uma palestra hoje sobre esse assunto, que é tão polêmico, atual, não é novo, mas é atual, que é a retirada dos antibióticos promotores de crescimento. Não estou querendo aqui dar a minha opinião, muito pelo contrário, não é simples da gente discutir, por isso tem uma palestra que vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. A questão que eu quero deixar aqui é que isso é um desafio, independente se a gente concorda ou não com essa retirada, não pode ser feita de qualquer forma, porque isso vai impactar na cadeia como um todo. Outro ponto é a questão do bem-estar animal. Cada dia que passa, os animais deixam de ser animais, passam a ser pet. Isso não é uma particularidade de cão e gato mais, já tem porco, pet, então isso vai só aumentar. Novamente, não quero dar minha opinião sobre isso, também é um assunto muito polêmico. Na minha opinião, esse aqui tem menos volta do que esse, e a avicultura tem que se adequar a todos esses desafios, o que não é simples, porque da forma como que ela é feita, se for feita de forma errada, ela sempre vai impactar em custo. Então, custo, como o Tarcísio falou, é muito ruim para a cadeia. Alto custo de produção, com preços que a gente tem aí do frango, infelizmente a gente sempre tem que pensar nessa estratégia de redução de custo ou maior eficiência. Então, como pensar? Aí a gente tem que pensar fora da caixa. Realmente não é simples, não é em 50 minutos que a gente vai aqui falar qual que é a forma da gente resolver esses 3 fatores: bem-estar animal, alto custo de produção, retirada de antibióticos. Tudo isso a gente tem que pensar de uma forma diferente de fazer, até mesmo para tentar agregar valor ao nosso produto. Eu falei que nós somos altamente eficazes em produção e em qualidade, e esse mercado consumidor a gente tem que talvez melhorar a nossa comunicação com ele. Há um tempo atrás, conversando com o senhor Arioval do CBNA, ele comentou que nós somos péssimos comunicadores. Vem melhorando muito nos últimos anos, nós temos hoje pessoas aí engajadas nas redes sociais, inclusive saiu recentemente na Forbes, buscar 20 milhões de seguidores para poder levar essas informações do agro, que muitas das vezes elas são restritas a gente. E com isso a gente vai conseguir, talvez, melhorar, em uma desses pontos, melhorar essa questão vamos dizer, o preconceito que a população tem com a produção animal. Então, temos que pensar fora da caixa, tem que mudar muita coisa, mas nem tudo deve mudar. E uma das coisas que eu quero trazer como destaque que não deve mudar é a nossa alta capacidade produtiva. Eu falei que nós somos altamente eficazes, e uma das coisas que avançou foi exatamente a nossa capacidade de produção, de produtividade, produzir mais com menos. Então, nós não podemos retroceder. Temos que ver como nos adequar na questão do bem-estar animal, como nos adequar na retirada dos promotores de crescimento, de forma que esse impacto não aconteça na produção. Porque aí, sim, nós vamos ter que ter preços cada vez maiores do produto final, o que geralmente não acontece. Então, pensando nessa questão da produção, a gente pensa muitos chamam do tripé da produção animal, né, que é onde a base é a genética. Alguns falam que não é um tripé, são muito mais fatores, eu concordo. Mas, pensando nesse tripé, a genética avançou nessas últimas décadas, como eu comentei, fazendo com que a gente tenha aí hoje um alto potencial produtivo. Aliado a isso, a nutrição. A nutrição ela não é apenas a formulação. Na verdade, tudo que envolve a nutrição, desde a formulação, a produção desse alimento, fazendo com que tudo que foi formulado, tudo que está no papel, chegue na boca do animal. E a saúde, né? A gente pensa aqui em ambiência, saúde. Se o animal não estiver saudável, se ele não tiver em todo o seu funcionamento do seu organismo em plenas condições, ele não vai conseguir aproveitar toda essa dieta e não vai conseguir expressar esse potencial genético. Só um minuto, deixa eu beber uma água, a boca está seca.
Então, falando mais especificamente na saúde, que é... Falando mais especificamente da saúde, que é o tema da palestra, aqui eu não vou tratar a saúde animal como... no sentido de patologia, né? A gente não vai tratar ela de uma forma específica, e sim de uma forma ampla. Como eu falei, o animal ele tem que estar saudável para ele poder conseguir expressar todo esse potencial. Então, a gente vai pensar aqui sempre na saúde de uma forma mais ampla. Mas, especificamente, né, ainda nesse contexto mais amplo, mas mais especificamente na saúde hepática. Por que na saúde hepática? Porque a gente sabe que todos os órgãos desempenham um papel fundamental para o funcionamento do organismo do animal, mas o fígado ele desempenha o maior número de funções vitais para o organismo animal. Então, ele não tem uma especificidade, muito pelo contrário, ele atua de várias formas. Então, esse órgão saudável é super importante para que esse animal tenha um bom desempenho produtivo. Aqui, falando rapidamente, né, sobre as suas principais funções, seria de armazenar uma grande quantidade de energia na forma de glicogênio e vitaminas lipossolúveis, atua no metabolismo de nutrientes, todos os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, atua como um filtro, né, processando e eliminando toxinas produzidas pelo próprio metabolismo ou toxinas provenientes do meio ambiente, né, vindo na ração, de algum patógeno, enfim. Então, até esse último é interessante, porque se a gente perguntar para uma pessoa que não é da nossa área, mas que tem um nível de conhecimento um pouco mais aprofundado, né, a gente aprende lá no ensino médio, ele vai falar isso. O fígado ele funciona como um filtro. Ele que filtra todas essas toxinas que estão no organismo. E isso é um dos fatores mais importantes, realmente, do fígado para a manutenção da saúde. Mas o que pode acontecer aí das principais causas, né, que a gente vê na avicultura, que pode dificultar essa saúde hepática, né? Então, novamente, eu não estou falando aqui de um contexto mais de patologia, estou pensando em uma coisa mais ampla. Então, a esteatose hepática é a primeira coisa que vem na cabeça, porque ela não está associada a nenhuma doença. A esteatose hepática, né, o acúmulo de fígado de gordura no fígado, ele não está associado diretamente a uma doença, muito pelo contrário. Existe até algumas, né, micotoxinas, por exemplo, a aflatoxina ela pode aumentar a deposição de gordura no fígado, mas não é só isso, né? Pode ser, por exemplo, o nível energético da dieta. E isso pode aumentar, fazer com que aumente a deposição de gordura no fígado. E esse animal, com o fígado nessa qualidade, vai ser um animal que vai desempenhar de uma forma menos eficaz todas as suas funções. Eu comentei sobre a micotoxina, né? Então, novamente, eu não estou pensando no grau mais severo, já no ponto, pensando quase chegando no conceito de uma patologia, e sim em graus mais brandos, fazendo com que esse fígado também não trabalhe da sua forma na sua forma plena. E a gente sabe que a micotoxina, também vai ter uma palestra hoje falando sobre isso, é um tema muito amplo, e não vou aprofundar sobre o tema. Mas a gente sabe que, muitas das vezes, não se trata de uma forma com muita importância a micotoxina, porque faz as análises nos ingredientes, o nível de micotoxina não está muito alto, e a gente acha, né, muitas das vezes, se acha que não tem problema, né, aquele nível de micotoxina ali, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o animal. Mas isso não acontece, muito pelo contrário, porque há principalmente sinergismo entre as micotoxinas. Então, mesmo em níveis pequenos, mesmo em níveis menores, a gente pode ter efeitos deletérios aí das micotoxinas. E quais são as estratégias que a gente tem para poder manter uma boa saúde hepática? Vou falar bem superficialmente aqui sobre algumas, né? Mas a gente tem que pensar no básico primeiramente. Então, primeiro a gente tem que pensar numa boa formulação. A formulação ela tem que atender os níveis nutricionais, não pode faltar nutriente e não pode exceder.
principalmente energia, né, para fazer o link com o que eu comentei sobre a questão do fígado gorduroso. Então, uma boa formulação, ela vai atender todos aqueles nutrientes que o animal precisa para aquela situação específica, que vai variar de região para região e de objetivo para objetivo. E tudo que envolve depois dessa formulação, né? Principalmente a questão do BPF. Né? As boas práticas de fabricação, elas vêm para poder fazer com que o que está formulado aqui, esses níveis nutricionais, cheguem para o animal, chegue lá no coxo. Né? Então, a gente tem que pensar aqui no recebimento dos ingredientes, ingredientes de qualidade, o armazenamento desses ingredientes, né? Principalmente milho e soja, todo o processamento, a forma física, tempo de mistura, a qualidade de mistura, tudo isso vai impactar na saúde, e que, no caso, mais especificamente, a saúde hepática. E aí, como estratégias, mais especificamente agora pensando em aditivos, os aditivos mais conhecidos e mais trabalhados, né? A gente sempre pensa na silimarina como um aditivo hepatoprotetor, metionina e colina, né, como os doadores do grupo metil, né, que eles vão também ajudar nessa metabolização e melhoria da saúde hepática. Os adsorventes de micotoxinas, que não é um aditivo hepatoprotetor, mas ele atua na prevenção, né, ele vai absorver essas micotoxinas, fazendo com que tenha um menor impacto dessas micotoxinas no organismo animal. Os moduladores da microbiota intestinal, isso aqui eu até coloquei por último, porque existe pesquisadores, e eu concordo, na verdade, uma forma indireta, mas a gente sabe que o fígado ele não metaboliza só as toxinas que vêm do meio ambiente. O próprio organismo animal gera metabólitos. E isso é constante. Então, uma microbiota em equilíbrio vai gerar uma quantidade de metabólitos para o fígado metabolizar de uma forma constante e equilibrada. Essa microbiota em desequilíbrio, com alta quantidade de patógenos, a quantidade de metabólitos natural, né, dessa microbiota vai sobrecarregar o fígado. E isso é muito importante. Então, a gente não trata um pré-biótico, um probiótico, ácido orgânico, óleos essenciais, enzimas, como hepatoprotetores, mas se a gente voltar no meu último slide falando sobre a formulação, nas estratégias de formulação hoje, já se utiliza aí esses aditivos para modular essa microbiota e fazer com que esses efeitos deletérios aí de uma microbiota patógena acarretem na saúde como um todo do animal. Aqui eu vou falar um pouco mais, a ideia da palestra aqui, falar sobre saúde hepática num evento de atualização, é trazer alguma coisa nova para vocês. Então, até aqui, eu falei, é uma breve introdução, como eu falei, né, uma introdução para poder tentar equalizar aí qual que é o cenário, o que pode acarretar aí na saúde hepática e o que já se tem no mercado, né, já se tem na produção de produtos aditivos aí, tendo esse efeito hepatoprotetor. E aqui, como novidade, eu vou falar um pouco mais sobre os sais biliares, que já é produzido naturalmente pelo organismo das aves e que tem um efeito hepatoprotetor. Na verdade, os sais biliares ele tem um efeito muito maior. Aqui, como tema, nós vamos falar um pouco mais sobre esse efeito hepatoprotetor. Então, o que é o sal biliar? Ele é naturalmente produzido pelo fígado e participa do processo de digestão e absorção de gorduras, melhorando o aproveitamento energético da dieta. Inclusive, quando se pensa em sais biliares, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Toda aquela parte de emulsificação, ativação da lipase, formação de micela, que já acontece naturalmente. Isso é um efeito direto dos sais biliares. É físico. Ele vai, principalmente a emulsificação, né? Na verdade, a emulsificação é um efeito direto, é um efeito físico, melhorando essa digestibilidade, principalmente da gordura. Mas tem outros efeitos que não são diretos, assim como essa parte de digestão e absorção de gordura, que
entre outras funções, ela é hepatoprotetora, porque o fígado, os sais biliares, ele tem um efeito modulador de expressão gênica de vários genes. Genes que vão expressar enzimas que estão relacionados a vários processos. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa função direta, esse mecanismo direto que os sais biliares têm de modular essa expressão gênica e, com isso, ele tem um efeito hepatoprotetor, né? Então, esse é um trabalho que foi feito, já mostrando essa questão da expressão gênica. Na verdade, esse trabalho ele avaliou todos os índices zootécnicos, GPD, conversão alimentar, mortalidade, com resultados muito bons, na verdade, mas aqui eu trouxe mais especificamente essa questão da modulação da expressão gênica, aqui mais especificamente no fígado. Aqui são vários genes, aqui eu estou destacando os 3 primeiros genes, que estão relacionados ao processo de lipogênese. Então, quando eu falei, eu destaquei durante a minha apresentação, destaquei 2 processos que vão fazer com que o fígado vão sobrecarregar o fígado. Eu falei sobre a questão da micotoxina e da deposição de gordura no fígado, o risco de esteatose hepática. Então, esse trabalho, essa análise, na verdade, ela mostra essa questão da deposição de gordura no fígado, porque esses 3 genes eles estão relacionados à expressão dessas enzimas que vão depositar gordura no fígado. E como que foi feito esse trabalho? Ele avaliou 2 níveis energéticos, uma dieta de baixa energia e uma dieta de alta energia, com e sem sais biliares. Então, o que eles observaram? Que, com a suplementação dos sais biliares, essa expressão gênica desse gene específico, que está relacionado à deposição de gordura no fígado, foi menor. Ou seja, teve menos enzima sendo expressa, sendo produzida, capaz de depositar gordura no fígado. Isso aconteceu tanto na dieta com baixa energia, quanto em dietas com alta energia. E não teve correlação entre o nível energético. Isso aconteceu para os 3 genes. Se a gente observar aqui, os 3 genes que estão relacionados a esse processo de lipogênese, ele teve o mesmo resultado. Aproveitando essa mesma análise que esse autor fez nesse trabalho, ele também mediu a expressão gênica de enzimas que vão estar relacionadas ao processo de lipólise, ou seja, o contrário, que vai quebrar a gordura, mais especificamente aqui, no fígado. E está representado por essas 2 enzimas aqui, esses 2 genes, quer dizer. E o resultado foi o contrário. Com a suplementação dos sais biliares, ele aumentou a expressão desses genes, consequentemente aumentou a produção dessas enzimas, principalmente lipases, né, que vão quebrar essa gordura. Com isso, ele tem um efeito duplo, né? Além de depositar menos gordura, ele metaboliza mais essa gordura. Então, ele tem um efeito sinérgico. Como eu falei, esse trabalho é um trabalho muito mais amplo, ele tem vários resultados, muito interessante, por sinal, mas aqui eu trouxe um outro que é bem interessante, que foi o peso, né? Aqui o rendimento de carcaça aqui dos órgãos, eu estou destacando aqui o rendimento de carcaça do fígado. Novamente, em dietas de baixa energia, sem os sais biliares e com os sais biliares, e dieta de alta energia, sem os sais biliares e com os sais biliares. Então, o peso do fígado, com a suplementação dos sais biliares, foi menor. Por isso, a gente conclui, na verdade, desse trabalho, né, com essa análise, que aquela expressão gênica que foi reduzida com a adição dos sais biliares culminou, né, numa redução de deposição no fígado, com peso, consequentemente, um peso menor desse fígado. Isso aqui aos 21 dias. O mesmo aconteceu aos 42, mas eu estou trazendo esse destaque aos 21 dias, que é onde o animal está em pleno desenvolvimento. Aqui ele está tendo maior capacidade de deposição de carne. Então, aqui o animal ele precisa de um fígado saudável para desempenhar essas funções, né? Se a gente pensar nesses animais, se tiver um desafio, seja por uma micotoxina,
seja por um uso excessivo de droga, talvez um uso de algum medicamento de forma terapêutica. Qual animal que vai enfrentar melhor esses desafios? Esse com o fígado com menos gordura ou esse com mais gordura? Então, é um trabalho que foi bem interessante e que, inclusive, os resultados foram benéficos em questão de produção de desempenho, tanto em ganho de peso, redução de conversão alimentar. Foi um trabalho bem interessante. Mas esse mecanismo de expressão gênica para reduzir a deposição de gordura no fígado é um mecanismo ainda indireto, porque ele não aumenta o poder de detoxificação do fígado. Ele só faz com que o fígado fique mais, continue apto a enfrentar todos os desafios. Mas existe um mecanismo que é direto, que é a ativação de um receptor nuclear, que é esse FXR, que ele indica a produção de várias enzimas. Aqui é um mecanismo um pouco diferente, né? Porque esse receptor nuclear ele vai estar relacionado a várias enzimas, mas principalmente enzimas hepatoprotetoras, né? Então, essas enzimas hepatoprotetoras, diante de um desafio, seja micotoxina, seja para metabolizar uma toxina de um medicamento, quem vai indicar qual enzima vai ser produzida, né, é esse FXR. Esse tipo de estudo com esse receptor nuclear, ele não é novo, ele já acontece há algum tempo. Inclusive, essa é uma revisão de 2008, não é de nutrição animal, é uma revisão voltada para a saúde humana, onde ele faz um compilado de trabalhos, né, observando exatamente essa capacidade de modulação a partir desse receptor nuclear. Então, com esses trabalhos, o que se observou é que usar algum mecanismo que ative esse FXR faz com que ele aumente todo o seu metabolismo protetor, né, que é hepatoprotetor. E esse trabalho mostra, né, que, entre outros mecanismos, mas os principais que ativam esse receptor nuclear são os sais biliares, principalmente o ácido cólico, o ácido desoxicólico, o quenodesoxicólico e o urso desoxicólico. Com mais efetividade até o ácido cólico. E como que é o mecanismo que isso acontece, né? Então, aqui é um exemplo mostrando a suplementação. Na verdade, a suplementação não. Aqui é o ácido cólico naturalmente, né, ativando o FXR, que vai indicar para o DNA qual enzima vai ser produzida, né, a partir de uma transcrição, que vai fazer essa síntese dessa proteína, no caso da enzima, que vai atuar aí no metabolismo dessa toxina. Nesse exemplo aqui, uma toxina da micotoxina, a T2. E aí, o fígado ele vai conseguir fazer toda essa metabolização. Existem alguns mecanismos dessa metabolização dessas toxinas. A principal dela é a hidroxilação. Então, a partir disso, essa toxina ela vai ficar mais hidrossolúvel e, com isso, ela vai conseguir ser eliminada de forma mais eficiente a partir da metabolização dessa enzima produzida. Como consequência disso, há um menor estresse oxidativo, né, e uma maior capacidade antioxidante. Esse é um outro trabalho, né, que também mediu essa atividade desse FXR. Aqui é um trabalho mais recente, um trabalho onde foi feita essa mensuração em aves, e eles mediram exatamente isso, a capacidade, né, de ativação do FXR a partir da suplementação dos sais biliares, diante de um desafio que é a micotoxina T2. Então, nesse caso, o que eles mediram não foi o desafio. O que eles mediram foi a atividade do FXR, que, como eu mostrei naquele slide anterior, é ele que vai determinar qual enzima que vai ser produzida. Né? Então, nesse trabalho, eles fizeram essa suplementação e o que eles mediram? A ativação do FXR, que está representado aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui ele está vendo exatamente a ativação do grupo com a suplementação do ácido cólico em relação ao grupo controle, diante desse desafio da micotoxina.
Então, com isso, ele teve uma maior expressão, que já acontece naturalmente, mas com a suplementação, ele tem esse mecanismo aumentado. Além disso, ele aumentou a expressão de várias enzimas, todas essas enzimas relacionadas a esse processo de metabolização das micotoxinas, mais especificamente da micotoxina T2. Uma das discussões que esse autor fez nesse trabalho foi sobre essa capacidade que a suplementação dos sais biliares teve em relação ao que já acontece naturalmente. Os sais biliares já são produzidos naturalmente pelos animais. E, inclusive, tem uma circulação enterohepática que faz com que esses sais biliares que são, quando eles vão participar do processo de digestão e absorção de gordura no duodeno, tem toda uma circulação enterohepática que ele vai ser reabsorvido no ilho e vai voltar a ser absorvido de novo e vai ser excretado novamente na bile. Então, o que o autor ele comenta nesse trabalho, e é uma suposição, mas a gente entende e concorda, até mesmo pelo que eu comentei no início, que essa maior capacidade de produção a partir da genética, essa genética, muitas das vezes, ela avança em vários pontos, né, de aumento de consumo de ração, aumento de deposição de proteína, né, na carcaça. Então, são vários pontos que a genética tenta avançar. Mas, muitas das vezes, a gente não consegue, a gente não vê outros pontos, né, como produção enzimática ou mesmo a produção endógena desses sais biliares. Então, talvez, essa é a conclusão do autor, né, que a suplementação diante desses animais que estão cada vez com maior potencial de produção, se justifica essa produção, essa suplementação de alguns produtos como sais biliares. Aqui, continuando, né, os resultados eles não mediram apenas a expressão de uma enzima, né, na verdade, que são genes que estão relacionados a enzimas específicas, né, está relacionado a várias outras enzimas, e em todas o resultado foi o mesmo, aumento da expressão com a suplementação dos sais biliares. Né? Então, qual que é a consequência disso? Uma menor quantidade de micotoxinas. Mais micotoxinas sendo metabolizadas, sendo excretada, e com isso o fígado está sendo menos sobrecarregado. Como que a gente mede isso? E isso é fácil de medir, porque mesmo com baixo desafio, a gente vê, se fizer essa mensuração, a gente consegue observar isso em análise de uma forma muito fácil, que é a análise dessas enzimas hepáticas, a ALT e a AST. Né? E aqui também do peróxido de hidrogênio, que também está relacionado a toda essa questão da oxidação. Né? Então, quanto maior a oxidação, maior estresse oxidativo, quanto maior estresse oxidativo, maior produção de peróxido de hidrogênio. Então, como consequência de todos aqueles resultados que eu mostrei, que mostraram uma maior produção dessas enzimas que metabolizam a T2, como consequência, observou uma menor quantidade de todas as enzimas hepáticas, principalmente aqui a ALT e a AST, e também uma menor quantidade de peróxido de hidrogênio, mostrando que esse fígado, com a suplementação do ácido cólico, né, desse sal biliar, ele teve um menor desafio, realmente, aí, no caso, por causa da toxina T2. E outra coisa que eles mensuraram, que eu acho que foi muito interessante também, que está totalmente de acordo com os resultados anteriores, é a quantidade da enzima superóxido dismutase, que ela está diretamente relacionada a esse estresse oxidativo. Então, qualquer estresse que o animal estiver passando, ele vai ter uma maior estresse oxidativo, seja por calor, seja um desafio hepático ou de algum patógeno, vai ter estresse oxidativo. Então, que em consequência desses resultados, teve uma maior produção aí dessa enzima, né? E isso está de acordo também com o resultado ali da menor quantidade de peróxido de hidrogênio, que mostra que ele teve realmente um menor estresse oxidativo.
Como principal índice zootécnico, esse trabalho que não teve como foco os índices zootécnicos, mas eles avaliaram também mortalidade. Então, mesmo com níveis, mesmo de uma forma, apenas com um único desafio, né, que foi experimental, que foi a T2, a suplementação do sal biliar ele foi eficiente em reduzir a mortalidade de forma bem significativa. Como considerações finais, né, fazer um paralelo, toda essa questão que eu falei sobre a saúde hepática, e finalizando em relação a esse trabalho que eu apresentei, a gente entende que o fígado ele é um órgão muito importante. E qualquer mecanismo, qualquer estratégia que a gente tenha para poder diminuir esse impacto nesse fígado, nesse órgão, vai fazer com que todos os desafios da avicultura, né, sejam mais fáceis de serem superados. Porque um animal doente, né, ele não vai conseguir expressar todo o seu potencial produtivo e, consequentemente, ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir passar aí por problemas aí, principalmente relacionados a custo de produção. Porque a manutenção da produtividade ela é fundamental. Não adianta, como eu comentei, adequar todas essas questões de bem-estar animal, de redução de uso de promotor de crescimento e perder produtividade. Se a gente perder produtividade, a consequência disso também vai ser muito ruim. O uso de aditivos que aumentam a produtividade e auxiliam na manutenção da saúde intestinal é uma estratégia. Não só o uso de produtos diretamente hepatoprotetores, mas esses produtos que eles conseguem aliar de uma forma mais eficiente, né, tudo isso que engloba, né, a questão da saúde como um todo. E os sais biliares é uma boa opção, né, porque ele aumenta esse poder de detoxificação do fígado, além de aumentar a energia metabolizável da dieta. Então, é um produto que que isso já acontece naturalmente, né, que consegue englobar todos esses pontos, né, que estão relacionados não só à hepatoproteção, mas aumento aí da capacidade produtiva. Então, era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida... Alô? A gente vai, logo após a apresentação, a gente vai deixar um intervalo aí para alguém que queira se manifestar em alguma pergunta. A ideia seria cada apresentação e, eventualmente, alguma pergunta que queira dar. Então, aí vocês podem ficar à vontade. Vocês podem ficar à vontade aí. Nós estamos aqui em grupo de colegas e amigos. E vamos ver, já que é um assunto novo, assim, e quem sabe tem algumas dúvidas que possam existir. Então, aqui tem um microfone, se vocês quiserem, eu levo aí, alguém que não queira, pode levantar a mão que eu levo o microfone aí, vocês podem levar algum questionamento aí para o nosso colega aqui palestrante. A coisa mais simples para uma proteção hepática, desde antigamente, era o uso de vitaminas. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. O uso de vitaminas ele tem um efeito realmente de auxiliar como um todo a saúde, né, inclusive a saúde hepática. Se a gente pensar na colina, né, até por alguns aí ela é considerada como uma vitamina, há essa contradição, que ela tem também esse efeito hepatoprotetor, principalmente para a questão de como doador de grupo metil.
Só que ele tem um mecanismo um pouco diferente, né, do que eu apresentei, porque aqui eu apresentei mais na questão de metabolização de toxinas. Então, esses produtos que vêm para melhorar a saúde hepática, como vitaminas, até a própria aminoácido da metionina, muitas vezes ele vem para poder reduzir a carga que ele tem ali, diminuindo a quantidade de gordura. Isso é uma forma, né, como doador de grupo metil. Tem outros produtos também que vão atuar de uma forma também indireta. Então, assim, no caso dos sais biliares, seria um efeito mais direto na capacidade de detoxificação, que por ele melhorar, aumentar a quantidade de enzimas, né, modular a expressão gênica dessas enzimas que atuam no poder de detoxificação dessas toxinas. E ela ela tem um amplo espectro, né, porque como ele ativa o receptor nuclear, ele ativa sistemas que pode ser independente de qualquer micotoxina. Inclusive, tem trabalhos, só aproveitando o gancho, né, eu ia comentar na minha apresentação, acabei não falando, eu mostrei um trabalho que foi uma revisão de 2008, que mostrou uma revisão que fala de vários trabalhos hepatoprotetores ativando aquele FXR, e tem trabalhos atuais, inclusive aqui no Brasil, tem uma tese de doutorado na UFPR, só mostrando a ativação desse receptor nuclear em pessoas com esteatose hepática por alcoolismo. Ou seja, ele não tem uma especificidade. Esse FXR, quando ativado, ele tem uma capacidade muito mais ampla do que outros produtos. Outra coisa que eu ia comentar também na apresentação, talvez por um certo nervosismo, como o Cláudio falou, acabei passando, o uso de aditivos, eles estão aí para ser utilizados. Eu falei na introdução que aditivo, nós temos um grande conhecimento tecnológico e pessoal, né? As pessoas que estão na avicultura, elas têm um grande conhecimento e elas sabem quando utilizar cada aditivo. Mas uma das coisas que a gente ouve muito no campo se eu utilizar tudo que tem aí disponível, não tem espaço nem para o milho nem para a soja. Então, cabe a gente, né, com conhecimento técnico, saber quais aditivos utilizar para poder ter um sinergismo e conseguir melhorar todo esse problema, que é a questão da saúde hepática. Então, quando a gente pensa em produto como o sal biliar, ele não elimina o uso de um adsorvente, ele não elimina o uso de vitaminas. Há um sinergismo entre eles. Agora, vai se utilizar todos esses produtos? Aí tem que entender caso a caso qual que é o desafio, qual que é o objetivo, né, da produção, apesar que a gente sempre quer uma maior produção, mas vai abater esse animal com 2,8 kg, vai abater esse animal com 3,5 kg. Então, o nível energético, a carga energética, principalmente de gordura, nesse fígado vai ser diferente, e com isso a gente vai utilizar aditivos diferentes. Mas é indiscutível que quando a gente pensa em efeito hepatoprotetor, em saúde, efeito hepatoprotetor não, em saúde hepática, a gente vai usar tudo que tiver de tecnologia para utilizar tudo que tem de tecnologia, como vitaminas, aminoácidos, adsorventes, principalmente. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aí? Bom, pessoal, já que ninguém se manifestou, se alguém quiser, no intervalo aí, no coffee break, quiser ter algum questionamento com o Bruno, ele está aqui à disposição, né? Às vezes o assunto demanda um pouco mais de contato para tirar alguma dúvida, então ele está aqui para ajudar no que for possível. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Bruno. Queria agradecer ao Bruno pela seu esforço de vir nos ajudar aqui, e também a MKSAB ter disponibilizado, né, para contribuir aqui com o nosso evento. E um mimo aí
ele levar para conhecer, para poder guardar de lembrança aí desse evento. E como é? E vamos dar continuidade e mais uma vez agradecer ao Bruno aí.